Em O Legado da Esperança, somos conduzidos pela emocionante jornada de Sofia, uma mulher cuja vida é marcada por desafios e transformações profundas. A história começa com a busca de Sofia para honrar a memória de sua avó e bisavó, cujas vidas foram cheias de amor e luta. O legado de sua família a inspira a criar um centro comunitário dedicado à cura, ao apoio emocional e ao desenvolvimento pessoal, um espaço onde histórias de superação e esperança podem florescer. O livro é um testemunho da resiliência e do impacto positivo que um indivíduo pode ter na vida dos outros. Através do centro comunitário, Sofia transforma sua própria dor e perda em um projeto de profundo significado, que não só ajuda aqueles ao seu redor, mas também lhe proporciona uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Com o tempo, Sofia sente um desejo crescente de explorar uma conexão mais profunda com seu passado e com a natureza. Em uma viagem reveladora, ela descobre o poder da meditação e da atenção plena, e decide dedicar-se a uma prática espiritual mais intensa. Sua jornada a um retiro de meditação e reflexão proporciona uma clareza e uma renovação que a impulsionam a encontrar um equilíbrio ainda mais profundo entre sua vida pessoal e seu trabalho. Encontro no crepúsculo. O céu estava tingido com os tons alaranjados do pôr do sol, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores, criando um som quase hipnotizante. Sofia caminhava lentamente pela trilha que levava à casa abandonada, sentindo um frio na espinha. Ela sabia que estava fazendo algo que sua família desaprovaria, mas a curiosidade era mais forte. Aquela sensação de que algo a chamava para aquele lugar era irresistível. Desde pequena, ouvia histórias sobre a casa. Os mais velhos falavam dela como se fosse um lugar amaldiçoado, onde ninguém, em sã consciência, deveria pisar. Mas, ao invés de assustá-la, essas histórias apenas alimentaram sua vontade de descobrir o que realmente havia ali. E agora, aos 25 anos, Sofia finalmente decidira seguir seu instinto. Ao chegar em frente à casa, ela parou por um momento, observando a estrutura imponente que, apesar de arruinada, ainda mantinha um ar de majestade. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando o mundo com indiferença. A porta principal estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Com o coração acelerado, Sofia empurrou a porta e entrou. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, e o ar era pesado com o cheiro de mofo. No entanto, havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma presença quase palpável, como se a casa estivesse viva, observando cada movimento seu. Ela caminhou pelo corredor principal, seus passos ecoando no silêncio. À medida que avançava, imagens do passado começaram a surgir em sua mente. Memórias de infância, de momentos que ela havia esquecido, ou talvez nunca vivido. A sensação de déjà vu era tão forte que Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. De repente, ouviu um som atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas as sombras que pareciam se alongar à medida que a luz do dia desaparecia. Respirando fundo, ela continuou a explorar a casa, determinada a encontrar alguma pista que revelasse o motivo de sua estranha conexão com aquele lugar. Quando chegou à sala principal, algo chamou sua atenção. No centro da sala, em meio à poeira e ao abandono, havia um objeto que parecia ter sido deixado ali recentemente. Um velho diário, com a capa de couro rachada pelo tempo. Sofia aproximou-se lentamente, seu coração batendo descompassado. Quando pegou o diário, sentiu uma onda de emoções a envolver. Algo lhe dizia que aquele livro continha as respostas que ela procurava, mas também sabia que a verdade poderia ser mais dolorosa do que ela estava preparada para enfrentar. E assim, com o diário nas mãos e a mente cheia de perguntas, Sofia deu o primeiro passo em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2. O mistério da casa abandonada. Sofia ficou parada por um momento, segurando o diário com as mãos trêmulas. O silêncio ao seu redor parecia sufocante, e a escuridão crescente da noite só intensificava a sensação de estar sendo observada. O impulso de sair correndo dali era forte, mas a curiosidade, aquela mesma que a trouxera até ali, a fez permanecer.
Ela abriu o diário com cuidado, como se temesse que ele se desintegrasse ao toque. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia delicada, quase poética, revelava-se em tinta desbotada. Sofia franziu a testa ao reconhecer o nome que assinava a primeira página. Helena. O nome soava familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde o conhecia. No entanto, algo em seu interior sabia que Helena tinha uma ligação com sua própria história. Os primeiros parágrafos falavam de uma jovem mulher que vivia na casa há muitos anos. As palavras transmitiam uma sensação de solidão profunda, como se Helena estivesse presa não apenas na casa, mas também em suas próprias memórias. A leitura das primeiras linhas fez com que Sofia sentisse uma conexão estranha com a escritora, como se pudesse sentir a dor e o desespero que transbordavam daquelas páginas. Enquanto os olhos de Sofia percorriam as palavras, uma imagem começou a se formar em sua mente. Helena, sentada na mesma sala onde ela estava agora, escrevendo com uma expressão triste, os olhos cheios de lágrimas. Mas quem era Helena? E por que aquele diário estava ali, como se estivesse esperando por Sofia todos esses anos? Sofia continuou a ler, e logo ficou claro que a história de Helena era mais do que apenas um relato de solidão. Era uma confissão, um desabafo sobre segredos enterrados, sobre amores proibidos e traições que haviam transformado sua vida em um pesadelo. Helena falava de uma paixão avassaladora por um homem que não podia ter. Um homem que, segundo ela, estava ligado a uma maldição que rondava sua família há gerações. Conforme as palavras se desdobravam, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história de Helena era perturbadoramente similar à história que sua avó lhe contara quando era criança, uma história sobre um amor trágico e um segredo tão terrível que havia levado uma linhagem inteira à ruína. Na época, Sofia achara que era apenas uma lenda, uma daquelas histórias assustadoras que os mais velhos contam para amedrontar os jovens. Mas agora, de alguma forma, tudo parecia tão real, tão palpável. Ela fechou o diário por um momento, tentando processar o que acabara de ler. Se a história de Helena era verdadeira, então o mistério que cercava aquela casa era muito mais profundo do que Sofia jamais poderia imaginar. E, mais do que isso, estava diretamente ligado a ela, a sua própria família. A simples ideia fez seu coração bater mais rápido, uma mistura de medo e excitação correndo por suas veias. A noite já havia caído completamente, e a escuridão dentro da casa era quase total. Sofia sabia que não deveria ficar ali por mais tempo, mas a necessidade de saber mais era esmagadora. Havia algo naquele lugar, algo que ela sentia em cada fibra do seu ser. E sair agora significava deixar esse algo inacabado, pendente. O desejo de desvendar aquele mistério era mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. Tomando uma decisão, Sofia colocou o diário cuidadosamente em sua mochila, decidida a continuar a leitura em casa. Ela sabia que voltar a essa casa seria inevitável, mas por agora precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. Enquanto saía da casa, sentiu que não estava sozinha. As sombras pareciam se mover, como se a estivessem observando partir. Ao sair, o vento frio da noite tocou seu rosto, trazendo consigo uma estranha sensação de alívio. Mas também havia uma nova inquietação dentro de Sofia. O que mais estaria escondido naquela casa? Que outros segredos ela descobriria ao continuar a leitura do diário de Helena? Ela não tinha respostas, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Algo havia sido despertado, algo que agora exigia ser revelado. E Sofia estava prestes a mergulhar em um mundo onde passado e presente se entrelaçavam de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Capítulo 3. Vozes na escuridão. De volta ao seu pequeno apartamento, Sofia se sentia exausta, tanto física quanto emocionalmente. Aquele encontro com o passado havia deixado marcas profundas, e a ansiedade para descobrir mais sobre a história de Helena a consumia. Depois de um banho rápido, ela se jogou no sofá, com o diário em mãos, determinada a continuar sua leitura. Ao abrir o diário novamente, sentiu uma espécie de resistência, como se as palavras fossem se tornando mais difíceis de serem lidas, não pela caligrafia, mas pelo peso emocional que carregavam.
Cada nova página era como uma porta que se abria para um mundo sombrio e repleto de dor. Helena não estava apenas contando uma história, ela estava revivendo os seus próprios tormentos, e Sofia, ao ler, sentia-se como uma intrusa nesse mundo. Aos poucos, Helena começou a falar sobre as vozes que ouvia na escuridão. Vozes que vinham de cantos esquecidos da casa, sussurrando segredos que não deveriam ser ouvidos. No início, ela pensou que era apenas sua imaginação, fruto da solidão que a consumia. Mas, com o passar do tempo, as vozes se tornaram mais claras, mais insistentes, até que ela não podia mais ignorá-las. Helena descrevia como as vozes falavam de coisas que ela não deveria saber, detalhes sobre a vida de pessoas que ela nunca conhecera, e segredos que pertenciam ao passado, mas que de alguma forma estavam conectados ao presente. Ela começou a se perguntar se estava enlouquecendo ou se a casa realmente guardava uma presença que não podia ser explicada. A leitura dessas páginas fez Sofia estremecer. Ela se lembrou das sensações estranhas que sentira ao entrar na casa, as sombras, os sons, a sensação de estar sendo observado. Tudo parecia se encaixar, como se as experiências de Helena fossem um reflexo do que Sofia estava prestes a enfrentar. Mas, diferentemente de Helena, Sofia tinha uma escolha. Ela podia desistir, abandonar a busca por respostas e tentar seguir com sua vida. No entanto, cada fibra do seu ser lhe dizia que essa não era uma opção. Algo maior estava em jogo, algo que ela precisava entender. Sofia continuou a ler, sua mente cada vez mais envolta na escuridão da história de Helena. A cada página, a jovem sentia que estava se aproximando de uma verdade terrível, algo que mudaria não apenas sua visão da casa, mas de si mesma. As vozes que Helena ouvia começaram a ressoar também na mente de Sofia, como se as palavras do diário tivessem um poder de evocação, trazendo à tona os medos mais profundos de quem se aventurava a lê-lo. Quando Sofia finalmente fechou o diário naquela noite, sentiu-se esgotada, como se tivesse vivido cada um dos momentos descritos por Helena. E, enquanto a escuridão de seu apartamento a envolvia, ela percebeu que, assim como Helena, estava começando a ouvir coisas. Um sussurro suave, quase imperceptível, que parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo próximo demais para ser ignorado. Com o coração acelerado, Sofia olhou em volta, tentando convencer a si mesma de que estava apenas cansada, de que tudo era fruto de sua mente agitada pela leitura. Mas as vozes não paravam. Elas chamavam por ela, sussurravam segredos que pareciam esperar por sua atenção. Sofia sabia que estava se envolvendo em algo muito maior do que poderia imaginar. A jornada que havia começado não tinha mais volta, e a verdade que ela buscava estava cada vez mais perto. Mas a que custo? Capítulo 4. O diário esquecido. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma sensação de peso sobre o peito, como se o próprio ar ao seu redor estivesse carregado de uma tensão invisível. O diário de Helena permanecia ao lado de sua cama, fechado, mas sua presença era quase palpável, como se ele contivesse mais do que palavras. Como se fosse uma ânfora que guardava todos os horrores de uma história ainda não totalmente revelada. O sol que entrava pela janela parecia incapaz de dissipar a névoa de inquietação que pairava sobre ela. Sofia mal havia dormido, atormentada por sonhos fragmentados, onde rostos desconhecidos surgiam em meio a sussurros ininteligíveis, vozes que ecoavam a história de Helena e a tragédia que envolvia aquela casa. Levantou-se devagar, como se cada movimento exigisse um esforço monumental, e dirigiu-se para a cozinha. Precisava de café, algo que a ancorasse na realidade, que afastasse por um momento a sensação de que estava deslizando para dentro de um abismo escuro. Enquanto esperava a cafeteira terminar seu trabalho, os eventos do dia anterior retornaram à sua mente com uma clareza dolorosa. A casa, o diário, as vozes. Tudo estava misturado em uma confusão que ela precisava ordenar. Com uma caneca de café nas mãos, Sofia sentou-se à mesa, o diário diante de si, como uma presença sombria e imponente. Por um momento, hesitou em abri-lo novamente. As revelações do dia anterior haviam sido perturbadoras o suficiente
para deixá-la com medo do que poderia encontrar nas próximas páginas. Mas o impulso de continuar, de mergulhar mais fundo naquele mistério, era irresistível. Ao finalmente abrir o diário novamente, foi recebida por uma nova entrada, escrita com uma urgência palpável, como se Helena tivesse despejado seus pensamentos naquelas páginas, com o coração acelerado, talvez dominada por um medo que só ela entendia. As palavras pareciam saltar das páginas, imbuídas de uma energia que fazia Sofia se sentir como se estivesse espiando um segredo terrível, algo que deveria ter permanecido enterrado. Helena escrevia sobre um dia específico, um dia em que descobrira algo que mudara tudo. Ela falava de um antigo sótão, escondido por trás de uma porta que ninguém mais parecia notar. Uma porta que sempre estivera lá, mas que, por alguma razão, ela só tinha percebido recentemente. Havia algo de sinistro naquela porta, algo que Helena não conseguia explicar, mas que a atraía de uma maneira quase hipnótica. Decidida a desvendar o que estava além daquela porta, Helena subiu as escadas empoeiradas até o sótão. O lugar estava repleto de caixas velhas, imóveis cobertos por lençóis que se desfaziam em pó ao menor toque. Mas no meio do caos, havia algo que capturou sua atenção, uma arca antiga, com entalhes intricados, como se contivesse algo de extrema importância. Ao abrir a arca, Helena encontrou uma coleção de objetos que, à primeira vista, pareciam comuns. Fotografias, cartas, pequenos pertences pessoais. Mas havia algo mais ali, escondido no fundo da arca, um segundo diário, menor e mais antigo, com a capa desgastada e as páginas frágeis pelo tempo. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia na primeira página. Era o diário de sua avó. A descoberta deixou Helena atordoada. Sua avó sempre fora uma figura enigmática, alguém que guardava muitos segredos e que, segundo os relatos familiares, jamais falava sobre o passado. Mas ali, nas páginas daquele diário, estava a verdade que Helena nunca soubera. A verdade sobre a maldição que assombrava sua família, sobre o amor proibido que destruíra tantas vidas e sobre o pacto sombrio que havia selado o destino de todos eles. Helena leu o diário da avó com avidez, e o que descobriu a aterrorizou. A cada nova página, os detalhes da maldição ficavam mais claros, e a conexão entre o passado e o presente se tornava impossível de ignorar. Sua avó havia sido a primeira a ouvir as vozes, a primeira a ser consumida pela escuridão daquela casa. E agora, o mesmo estava acontecendo com Helena. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto lia essas palavras. A conexão entre Helena e sua avó parecia repetir-se nela mesma, como se a história estivesse destinada a se repetir. De repente, sentiu uma necessidade urgente de encontrar aquele sótão, de seguir os passos de Helena e descobrir o que mais estava escondido na casa. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que aquilo pudesse ser o início de sua própria queda era esmagador. A manhã havia se transformado em tarde, enquanto Sofia continuava a leitura. E ela percebeu que estava quase ofegante, como se estivesse correndo junto com Helena por aqueles corredores empoeirados. O diário de Helena terminava abruptamente, com uma última entrada onde ela mencionava que não poderia mais continuar escrevendo. Algo terrível estava para acontecer, algo que ela não podia evitar, e o desespero em suas palavras fez Sofia estremecer. Helena desaparecera depois de escrever aquelas palavras. Ninguém jamais soubera o que acontecera com ela, e o mistério de seu desaparecimento apenas aumentara o temor em torno daquela casa. Mas agora, Sofia sentia que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade, e essa verdade estava escondida em algum lugar no sótão, esperando para ser revelada. Sofia sabia que tinha que voltar a casa. Algo a chamava, uma força invisível que a impelia a continuar, a seguir os passos de Helena até o fim. Mas o que a esperava lá? E estaria ela disposta a enfrentar as consequências de descobrir a verdade? Sofia sentia o coração pesado enquanto se dirigia para a casa abandonada. As revelações do diário de Helena ecoavam em sua mente como um aviso sombrio, mas a curiosidade e a necessidade de respostas a empurravam para a frente. Sabia que, para entender o que estava acontecendo, precisava confrontar os segredos daquele sótão, mesmo que isso significasse enfrentar seus piores medos. Ao chegar à casa,
O ar parecia mais frio, mais denso, como se o próprio ambiente estivesse ciente de sua presença. As árvores ao redor se curvavam sob o vento, sussurrando segredos que Sofia não conseguia decifrar. Com um arrepio, ela empurrou a porta da frente, que se abriu com um gemido lamentoso. O interior da casa estava tão sombrio quanto antes, mas dessa vez, Sofia não hesitou. Subiu as escadas que rangiam sob seus pés, como se a madeira antiga estivesse protestando contra sua presença. Ela sabia que o sótão estava no final do corredor, atrás de uma porta quase imperceptível, como Helena havia descrito. E lá estava ela, uma porta pequena e simples, quase escondida entre as sombras. Com a mão trêmula, Sofia girou a maçaneta e empurrou a porta. O cheiro de pó e mofo a atingiu imediatamente, e ela teve que cobrir o nariz para suportar o odor. A luz fraca da tarde mal iluminava o interior do sótão. Mas Sofia pôde ver as formas indistintas de móveis antigos e caixas empilhadas, cobertas por lençóis que mais pareciam fantasmas, esperando para serem despertados. Mas não eram os móveis ou as caixas que capturaram sua atenção. No centro do sótão, exatamente como Helena descrevera, estava a arca antiga, os entalhes intricados ainda visíveis, apesar da poeira que os cobria. Sofia se aproximou devagar, quase temendo o que poderia encontrar lá dentro. Cada passo parecia ecoar pelo sótão, como se a casa estivesse viva, expirando junto com ela. Quando finalmente abriu a arca, o som do dobradiça enferrujada ecoou pelo espaço, um som que fez Sofia estremecer. Lá dentro, sob camadas de antigos pertences e lembranças esquecidas, estava um pequeno diário, idêntico ao que Helena havia encontrado. Ao pegá-lo, Sofia sentiu um calafrio correr por suas mãos, como se o objeto estivesse impregnado com as emoções de quem o havia escrito. Ao abrir o diário, a primeira página estava em branco, exceto por uma única frase escrita com uma caligrafia cuidadosa: "O destino se repete". Essas palavras, simples e diretas, carregavam um peso imenso, e Sofia sentiu que estava à beira de algo que poderia mudar tudo o que ela pensava saber. Ela começou a ler, e a história que se desenrolou era ainda mais sombria do que poderia ter imaginado. O diário era de sua bisavó, uma mulher que ela mal conhecera, mas que agora parecia estar falando diretamente com ela. Nas páginas amareladas pelo tempo, Sofia descobriu uma história de dor, sacrifício e uma maldição que havia sido passada de geração em geração. Sua bisavó falava de um pacto sombrio, algo que sua família havia feito há muito tempo para proteger seus segredos, mas que havia trazido consequências terríveis. Enquanto Sofia lia, as palavras pareciam ganhar vida ao seu redor. Ela podia sentir o desespero, a culpa, o medo que sua bisavó havia experimentado. Era como se cada palavra tivesse sido escrita com sangue, com o peso insuportável de segredos e desespero. A cada linha que Sofia lia, uma sensação de inevitabilidade a envolvia, como se ela estivesse revivendo os medos e angústias de sua bisavó. A maldição, conforme descrita no diário, não era apenas uma lenda, era uma realidade cruel que havia moldado a vida de gerações. Sua bisavó relatava como o pacto sombrio havia começado, um acordo desesperado, para proteger a família de uma força obscura que parecia pairar sobre eles. O pacto envolvia uma promessa de silêncio e sacrifício, um compromisso de nunca revelar a verdade sobre os eventos que haviam ocorrido naquela casa. E ao fazer isso, haviam selado não apenas seu destino, mas também o das futuras gerações. As páginas seguintes eram uma crônica de um sofrimento silencioso, onde a bisavó de Sofia lutava para manter a maldição oculta, mesmo quando a culpa e o medo ameaçavam consumi-la. Havia uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia finalmente romper o pacto e revelar a verdade para todos. Ela falava de visões, de sussurros e de uma presença maligna que parecia estar sempre à espreita, pronta para reivindicar o que era seu por direito. Sofia sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos enquanto lia essas palavras. Era doloroso perceber que sua família havia carregado esse peso por tanto tempo, que o segredo que ela estava prestes a descobrir tinha sido a causa de tanto sofrimento.
O diário não oferecia uma solução, apenas a confirmação de que a verdade estava escondida, esperando para ser desenterrada, mesmo que isso significasse enfrentar horrores inimagináveis. O último registro no diário era uma mensagem desesperada, uma súplica para que alguém, algum dia, pudesse entender a verdade e romper o ciclo de sofrimento. A bisavó havia deixado pistas, pequenos fragmentos de informações, que poderiam ajudar a entender o que realmente havia acontecido. Mas havia uma sensação de resignação em suas palavras, como se ela soubesse que nunca seria capaz de resolver completamente o mistério. Com o coração pesado, Sofia fechou o diário, sentindo-se sobrecarregada pela responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Ela sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. A verdade precisava ser revelada, não apenas para ela, mas para todos que haviam sofrido em silêncio. Mas o medo do desconhecido era esmagador, e a dúvida sobre sua própria capacidade de enfrentar o que estava por vir era quase paralisante. Enquanto saía do sótão, Sofia sentiu um peso no peito, como se a casa estivesse tentando retê-la, como se suas paredes quisessem engoli-la de volta na escuridão. As sombras pareciam se alongar e se fechar ao seu redor, e ela teve a sensação de estar sendo observada por olhos invisíveis. Ela precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. O diário da bisavó era um elo crucial na cadeia de eventos que levara à situação atual. E Sofia sabia que precisava entender cada detalhe para descobrir como romper a maldição e libertar sua família do sofrimento que havia sido imposto a eles. Ao deixar a casa, Sofia fez uma promessa a si mesma: descobrir a verdade e encontrar uma maneira de restaurar a paz que havia sido roubada de sua família. Ela sabia que a jornada seria difícil, que o caminho à frente estaria repleto de desafios e perigos. Mas estava determinada a enfrentar o que viesse, não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que haviam sofrido em silêncio, esperando que alguém pudesse ouvir suas vozes e trazer à tona a verdade que estava há tanto tempo escondida. Capítulo 6. Segredos de família. A sensação de urgência continuava a crescer em Sofia enquanto ela se preparava para o próximo passo de sua jornada. O que havia descoberto no diário da bisavó era apenas o começo de um mistério maior, e ela sabia que precisava explorar todos os aspectos da história de sua família para encontrar as respostas que procurava. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou em pesquisas sobre sua família, tentando reunir todas as informações possíveis. Conversou com parentes distantes, revisou arquivos antigos e examinou documentos que poderiam lançar luz sobre os eventos passados. O processo foi cansativo e muitas vezes frustrante, mas ela estava determinada a descobrir a verdade. Durante essa investigação, Sofia encontrou várias referências à sua bisavó e à maldição que havia assombrado a família. Descobriu que muitos dos eventos descritos nos diários eram corroborados por registros antigos e memórias familiares. Havia relatos de encontros estranhos, de pessoas que pareciam desaparecer sem explicação, e de uma sensação geral de que algo estava profundamente errado. Ela também encontrou algumas cartas antigas, escritas por membros da família que pareciam estar cientes da maldição, mas que haviam optado por ignorá-la ou, em alguns casos, tentar lidar com ela à sua maneira. Esses documentos ofereciam pistas valiosas sobre a natureza da maldição e sobre o impacto que ela havia tido em diferentes membros da família ao longo dos anos. O mais perturbador foi descobrir que, apesar das tentativas de manter o segredo oculto, havia um padrão claro de sofrimento e desespero que atravessava as gerações. Cada membro da família que entrava em contato com a maldição parecia estar condenado a sofrer de alguma forma, como se o ciclo nunca pudesse ser rompido. A sensação de que a história de sua família estava entrelaçada com o destino da casa abandonada se intensificou. Era como se a casa fosse um símbolo da maldição, um lugar onde todos os segredos estavam guardados e onde o destino de cada geração era selado. Sofia começou a perceber que, para quebrar o ciclo, ela precisava não apenas entender a história, mas também confrontar os medos e os traumas que haviam sido transmitidos de geração em geração. Com essas novas informações,
Sofia se preparou para retornar à casa. Ela sabia que a próxima fase de sua investigação exigiria coragem e determinação, pois estava prestes a confrontar não apenas o passado, mas também os próprios medos que a atormentavam. A verdade estava próxima, e ela sentia que a casa, com todos os seus segredos e mistérios, estava esperando por ela, pronta para revelar o que estava escondido nas sombras. O sentimento de que algo grande estava prestes a acontecer era quase palpável, e Sofia sabia que a verdade que ela buscava não estava apenas nas páginas dos diários ou nos documentos antigos. Estava escondida em algum lugar na própria casa, esperando para ser descoberta. E, com cada passo que dava em direção à revelação, ela sentia que estava se aproximando não apenas do fim de sua jornada, mas também de uma compreensão mais profunda de quem ela realmente era e do que estava disposta a fazer para proteger aqueles que amava. A noite caía lenta e silenciosamente quando Sofia finalmente chegou à casa novamente. A escuridão que envolvia o lugar parecia mais densa, mais sufocante, como se a própria casa estivesse ciente de que ela estava prestes a desvendar seus segredos mais profundos. As árvores balançavam ao vento, emitindo um lamento que ecoava no silêncio da noite, como se estivessem chorando pelos segredos enterrados ali por tanto tempo. Ao entrar, a sensação de que estava sendo observada voltou com força total. As sombras pareciam dançar nas paredes, se contorcendo em formas que quase pareciam humanas. Mas Sofia não hesitou. Sabia que, para romper o ciclo de dor que havia marcado sua família, precisava enfrentar os fantasmas do passado, por mais aterrorizantes que fossem. A primeira coisa que decidiu fazer foi voltar ao sótão, o lugar onde havia encontrado o diário de sua bisavó. Sabia que aquele espaço guardava mais do que apenas objetos antigos e esquecidos. Ali estavam as memórias, as angústias e as esperanças de todos os que haviam vivido naquela casa. Era quase como se as paredes pudessem falar, sussurrando histórias de dor e desespero, histórias que haviam sido esquecidas pelo tempo, mas que agora exigiam ser ouvidas. Ao subir as escadas que levavam ao sótão, Sofia sentiu um frio na espinha, como se uma corrente de ar gelada tivesse passado por ela. A cada degrau, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Quando finalmente abriu a porta do sótão, foi recebida pelo mesmo cheiro de mofo e poeira, mas dessa vez havia algo mais, uma presença, quase palpável, que parecia esperar por ela. Sofia respirou fundo e entrou no sótão. A arca estava no mesmo lugar, mas dessa vez, ela não se dirigiu imediatamente a ela. Em vez disso, começou a explorar o ambiente ao seu redor com mais atenção. Havia caixas antigas empilhadas nas paredes, cobertas por uma fina camada de poeira. Cada uma parecia conter fragmentos de uma história esquecida, pedaços da vida das pessoas que haviam passado por aquela casa. Ela começou a abrir as caixas, uma por uma, revelando uma coleção de itens que pareciam insignificantes à primeira vista: roupas antigas, fotografias desbotadas, objetos pessoais sem valor aparente. Mas, enquanto examinava esses objetos, Sofia percebeu que cada um deles contava uma parte da história de sua família. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça, juntando peças que haviam sido separadas pelo tempo. Em uma das caixas, encontrou um conjunto de cartas antigas, amareladas pelo tempo, com a caligrafia de sua bisavó. Sofia começou a ler as cartas, e logo percebeu que eram correspondências entre sua bisavó e um homem cujo nome ela não reconhecia. As cartas revelavam uma paixão intensa, um amor proibido que havia sido mantido em segredo. As palavras estavam carregadas de emoção, de uma dor que só quem já amou profundamente poderia entender. Através dessas cartas, Sofia descobriu que o pacto sombrio que havia condenado sua família estava intimamente ligado a esse amor proibido. Sua bisavó havia se apaixonado por um homem que a família não aceitava. Um homem que, de alguma forma, estava envolvido na maldição que os atormentava. As cartas falavam de encontros secretos, de promessas sussurradas no escuro, e de uma tragédia que estava prestes a acontecer. Quanto mais Sofia lia, mais compreendia que a maldição não era apenas um mito, mas uma realidade que havia nascido do sofrimento de sua bisavó.
O amor que ela sentia por aquele homem havia sido a centelha que acendera o incêndio que consumira sua família. E agora, décadas depois, Sofia estava sentindo as consequências desse amor. Um amor que havia sido tão forte que atravessara gerações, deixando um rastro de dor e destruição. As últimas cartas eram as mais dolorosas de todas. Nelas, sua bisavó falava do arrependimento, da culpa que a consumia por ter desencadeado a maldição. Ela sabia que havia feito algo terrível, algo que jamais poderia ser desfeito. E agora, Sofia entendia que a única maneira de libertar sua família daquele ciclo de sofrimento era enfrentar a verdade, por mais devastadora que fosse. Ao terminar de ler as cartas, Sofia sentiu-se mais próxima de sua bisavó do que nunca. Era como se, através dessas palavras, ela tivesse conseguido finalmente entender a mulher que havia dado início a tudo. E, com essa compreensão, veio a determinação de não deixar que a história se repetisse. Sofia sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Precisava confrontar a presença que sentia na casa, descobrir a verdade sobre o pacto sombrio e encontrar uma maneira de romper a maldição de uma vez por todas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma dentro dela, uma certeza de que estava fazendo o que era certo. Enquanto deixava o sótão, Sofia sentiu que algo havia mudado. A casa parecia menos opressiva, como se reconhecesse que ela estava disposta a enfrentar seus demônios. Sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Capítulo 7. O encontro com o passado. O amanhecer trouxe consigo um novo senso de propósito para Sofia. Ela sabia que precisava voltar à casa uma última vez, para confrontar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. O peso das descobertas recentes ainda pesava sobre seus ombros, mas havia uma nova determinação em seu coração. Sabia que, para libertar sua família, precisava enfrentar seus medos de frente. A manhã estava fria e nublada quando Sofia chegou à casa novamente. Desta vez não hesitou ao entrar. Sentia como se a casa estivesse esperando por ela, como se soubesse que aquele seria o confronto final. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, e o silêncio era cortante, quase palpável. Ao entrar na sala principal, Sofia sentiu uma presença mais forte do que nunca. Era como se a casa inteira estivesse viva, pulsando com a energia acumulada de todos os segredos, mentiras e sofrimentos que haviam sido enterrados ali ao longo dos anos. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase sufocante. Ela seguiu seus instintos e se dirigiu ao porão, um lugar que até então havia evitado. Algo lhe dizia que ali, nas profundezas escuras da casa, encontraria as respostas que estava procurando. As escadas que levavam ao porão rangiam sob seus pés. Cada degrau parecia um passo em direção ao desconhecido. E o ar se tornava mais frio a cada passo. Quando finalmente chegou ao porão, foi recebida pela escuridão total. A única luz vinha de sua lanterna, que mal conseguia penetrar as sombras densas que envolviam o espaçom. O porão era vasto, com paredes de pedra que pareciam absorver a luz e amplificar os sons, criando uma atmosfera de completo isolamento. Enquanto explorava o espaço, Sofia encontrou antigos móveis e caixas cheias de objetos esquecidos. Mas foi no fundo do porão que ela viu algo que a fez parar. Uma porta, pequena e desgastada, estava escondida atrás de uma estante. Sofia sabia instintivamente que aquela era a entrada para o segredo final da casa. Com a respiração pesada, ela se aproximou da porta e, com mãos trêmulas, girou a maçaneta enferrujada. A porta se abriu com um rangido sinistro, revelando um pequeno quarto, iluminado apenas pela luz fraca de velas gastas. O ar estava impregnado com o cheiro de cera derretida e algo mais, um odor metálico e doce, que fez Sofia estremecer. No centro do quarto, havia um altar, coberto de símbolos estranhos e objetos que Sofia não conseguia identificar de imediato. Era ali, naquele espaço claustrofóbico, que ela sentiu a presença mais forte, uma força invisível, mas esmagadora, que parecia envolvê-la completamente. Sofia sabia que havia encontrado o coração da maldição, o lugar onde o pacto sombrio havia sido selado. O altar,
Era uma manifestação física do que sua família havia suportado por tanto tempo. Uma lembrança do sacrifício que havia sido feito para proteger segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Enquanto observava o altar, Sofia sentiu uma onda de emoções a invadir. Medo, raiva, tristeza, mas, acima de tudo, um profundo sentimento de compaixão. Entendeu que, para romper a maldição, precisava não apenas desfazer o que havia sido feito, mas também perdoar. Perdoar sua bisavó, perdoar a si mesma e perdoar os fantasmas que ainda assombravam aquela casa. Com essa compreensão, Sofia se ajoelhou diante do altar e começou a remover os objetos um por um. Sentiu uma resistência, como se algo estivesse lutando contra ela, mas sua determinação era mais forte. Sabia que estava quebrando o ciclo, que estava libertando sua família de um fardo que eles não deveriam ter carregado. Quando finalmente removeu o último objeto, um silêncio profundo tomou conta do quarto. A presença que antes a oprimia parecia ter desaparecido, deixando apenas um vazio, uma paz que Sofia nunca havia sentido antes. Sabia que, de alguma forma, havia conseguido o que todos antes dela não haviam sido capazes de fazer. Deixando o porão, Sofia sentiu como se um peso inimaginável tivesse sido retirado de seus ombros. A casa, antes sufocante e cheia de sombras ameaçadoras, agora parecia mais leve, quase acolhedora. A tensão que a havia envolvido desde o momento em que pisara ali pela primeira vez estava começando a se dissipar, como névoa que se levanta ao amanhecer. Cada passo que dava em direção à saída era acompanhado por uma sensação de libertação, como se as paredes da casa, antes carregadas de segredos e dor, estivessem finalmente soltando os espíritos que ali haviam ficado presos por tanto tempo. Ela podia quase ouvir os sussurros que antes a aterrorizavam, transformando-se em murmúrios de alívio, como se até os fantasmas estivessem prontos para seguir em frente. Ao sair para o ar fresco da manhã, Sofia respirou profundamente, sentindo o frio do ar outonal em seu rosto. O mundo lá fora parecia mais vibrante, como se o peso das trevas que habitavam a casa tivesse afetado até a própria natureza ao redor. As folhas secas que cobriam o solo agora pareciam brilhar sob a luz suave do sol nascente, e os pássaros cantavam em algum lugar distante, suas vozes claras e livres de medo. Sofia sabia que o que havia feito naquela noite mudaria para sempre o curso de sua vida e da vida daqueles que ainda estavam por vir. Ela tinha enfrentado o passado, encarado os segredos mais sombrios de sua família, e emergido do outro lado, não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. E no processo, havia encontrado uma paz interior que nunca soubera que precisava. Enquanto caminhava para longe da casa, Sofia sentiu uma presença ao seu lado, não ameaçadora, mas protetora. Era como se os espíritos de sua bisavó e dos outros que haviam sofrido antes dela estivessem finalmente em paz, e que agora a acompanhavam não como assombrações, mas como guardiões, gratos por sua coragem. Ela olhou para trás uma última vez, para a casa que havia sido palco de tanto sofrimento e dor, e sentiu um misto de tristeza e gratidão. Tristeza por tudo o que havia acontecido dentro de suas paredes, mas gratidão por ter sido a escolhida para finalmente trazer o fechamento a essa história. A casa parecia diferente agora, menos ameaçadora, como se até ela estivesse pronta para seguir em frente, para se libertar de seu passado sombrio. Sofia sabia que ainda havia muito a ser feito, conversas difíceis com sua família, explicações que teriam que ser dadas, e talvez novas perguntas que surgiriam. Mas, por ora, estava em paz. Sabia que havia feito o que precisava ser feito, e que, de alguma forma, sua vida e a vida de sua família seriam melhores por isso. Caminhando em direção ao carro, Sofia sentiu o sol aquecer sua pele e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Não era um sorriso de alívio ou de vitória, mas de uma felicidade tranquila, nascida da certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentá-lo. A estrada à sua frente estava aberta e clara, sem sombras ameaçadoras, apenas um caminho de possibilidades infinitas. E, com cada passo, Sofia sentia que estava não apenas deixando para trás uma casa cheia de segredos,
mas também abraçando um futuro onde finalmente poderia viver livre das correntes do passado. Capítulo 8. As sombras do futuro. Os dias que se seguiram ao confronto final na casa foram um misto de calma e turbulência interna para Sofia. Enquanto tentava retomar a normalidade de sua vida, a lembrança das descobertas e dos segredos que havia desenterrado continuava a assombrá-la como uma sombra persistente que se recusava a se dissipar completamente. Por mais que tentasse focar no presente, o passado ainda lançava seu longo véu sobre ela, lembrando-a de que as feridas, embora curadas, ainda deixavam cicatrizes profundas. Na pequena cidade onde morava, Sofia sentia os olhares curiosos e as perguntas não ditas das pessoas ao seu redor. Todos sabiam que ela havia passado mais tempo do que o esperado na antiga casa da família, mas ninguém ousava perguntar diretamente o que ela havia encontrado lá. Era como se a própria cidade tivesse uma reverência silenciosa por aquele lugar, uma consciência coletiva de que algumas coisas eram melhor deixadas sem explicação. Sofia, no entanto, sabia que não poderia continuar evitando o assunto. Havia promessas a serem cumpridas, especialmente para com sua mãe, que esperava ansiosa por respostas que Sofia ainda não tinha certeza se poderia dar. Os dias passaram rapidamente, e a necessidade de uma conversa séria com a família tornou-se inevitável. No final de uma tarde nublada, Sofia decidiu que estava pronta. Convidou sua mãe para um café, num pequeno café da cidade que frequentavam desde que ela era criança. O lugar era aconchegante, com móveis de madeira escura e o aroma de café recém-passado preenchendo o ar. Era o cenário perfeito para uma conversa delicada, longe dos olhares curiosos e das energias carregadas da antiga casa. Enquanto esperava sua mãe, Sofia tentou organizar seus pensamentos. Como poderia explicar tudo o que havia descoberto? Como poderia contar sobre o pacto sombrio, sobre o amor proibido de sua bisavó e sobre a maldição que havia pairado sobre sua família por tanto tempo? Sabia que qualquer coisa que dissesse mudaria para sempre a maneira como sua mãe via o passado. Mas também sabia que a verdade era necessária para que pudessem seguir em frente. Quando sua mãe finalmente chegou, Sofia percebeu a tensão em seu rosto. Havia uma mistura de preocupação e esperança em seus olhos, como se ela estivesse pronta para ouvir o pior, mas ainda desejando que, de alguma forma, tudo pudesse ser explicado de maneira mais simples e menos dolorosa. Após os cumprimentos habituais e algumas palavras superficiais, Sofia sentiu que era hora de começar. Pegou a mão de sua mãe, sentindo o calor reconfortante do toque familiar, e começou a contar tudo. Falou sobre o diário, as cartas, o porão e o pacto. Descreveu as sensações que teve na casa, as presenças que sentiu, e como havia finalmente conseguido libertar os espíritos que ali estavam presos. À medida que falava, via as expressões de sua mãe mudarem: surpresa, dor, tristeza, mas acima de tudo, compreensão. Era como se, a cada palavra, ela estivesse revivendo junto com Sofia os momentos que nunca havia conhecido, mas que, de certa forma, sempre soubera que existiam. Quando Sofia terminou, houve um longo silêncio entre elas. O som suave do café sendo servido ao redor parecia distante, como se estivessem em uma bolha, isoladas do mundo exterior. Finalmente, sua mãe quebrou o silêncio, com uma voz baixa e carregada de emoção. Eu sempre soube que havia algo que não estava certo, disse ela, seus olhos marejados. Sempre senti que havia uma tristeza em nossa família que não podia ser explicada, como se estivéssemos todos vivendo à sombra de algo que não podíamos ver. Agora, finalmente, tudo faz sentido. Sofia apertou a mão de sua mãe, sentindo uma conexão profunda e inquebrável entre elas. Eu também sentia isso, respondeu Sofia suavemente. Mas agora que sabemos a verdade, podemos finalmente seguir em frente. A maldição foi quebrada e os espíritos estão em paz. Não precisamos mais carregar esse fardo, ponto. Sua mãe assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Obrigada, Sofia. Obrigada por ter a coragem de enfrentar isso. Você nos salvou de um futuro que poderia ter sido muito mais sombrio. Sofia sentiu um alívio profundo ao ouvir essas palavras. Era como se, finalmente,
pudesse deixar o passado para trás e olhar para o futuro com esperança. Sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora, com a verdade revelada, sentia que qualquer coisa era possível. As duas continuaram conversando, agora sobre o futuro, sobre planos e sonhos que antes pareciam distantes e inalcançáveis. A escuridão que havia pairado sobre suas vidas começava a se dissipar, dando lugar a uma nova luz, uma luz que elas mesmas haviam criado através de sua coragem e resiliência. Quando o café terminou, Sofia e sua mãe saíram de mãos dadas, sentindo o frescor da noite envolver seus corpos. O mundo lá fora parecia diferente, mais brilhante e cheio de promessas. Sofia sabia que, embora as sombras do passado nunca fossem completamente apagadas, agora as faziam parte de uma história maior, uma história de superação e renovação. Enquanto caminhavam em silêncio, lado a lado, Sofia sentiu que finalmente havia encontrado sua paz. A estrada à sua frente, antes envolta em incertezas, agora estava clara e iluminada, pronta para ser trilhada com um coração mais leve e uma alma livre das correntes do passado. O futuro, antes uma incógnita cheia de medo, agora se abria como um livro em branco, pronto para ser escrito com novas histórias, histórias de amor, de perdão e de um novo começo. Capítulo 9. O novo começo. O tempo passou, e a cidade parecia ter abraçado as mudanças que ocorreram na vida de Sofia. A antiga casa da família, agora silenciosa e finalmente em paz, estava à venda, e embora a decisão de vendê-la não tivesse sido fácil, Sofia sabia que era o melhor para todos. Não era apenas uma questão de passar adiante, mas de criar espaço para um novo começo, para uma vida onde o passado não mais pesasse como uma sombra constante. A venda da casa marcou o fechamento de um capítulo doloroso, mas também era um sinal de que uma nova era estava prestes a começar. A casa havia sido vendida para uma jovem família, cheia de esperança e entusiasmo. Era um conforto para Sofia saber que o lugar que havia trazido tanta dor agora seria um lar para novas memórias, cheias de alegria e amor. Enquanto isso, Sofia e sua mãe estavam focadas em reconstruir suas próprias vidas. Elas haviam decidido fazer uma viagem juntas, uma forma de celebrar a liberdade e a nova fase que se abria para elas. Era um presente para si mesmas, um sinal de que estavam prontas para abraçar o futuro com esperança e entusiasmo. A viagem as levou a uma pequena vila à beira-mar, um lugar sereno e pitoresco, com casas coloridas e ruas tranquilas. A vila era o oposto da antiga casa da família, acolhedora, vibrante e cheia de vida. Era o cenário perfeito para começar a escrever um novo capítulo em suas vidas. A primeira manhã na vila foi um sopro de ar fresco. Sofia e sua mãe caminharam pela praia, deixando que as ondas tocassem seus pés e que a brisa salgada acariciasse seus rostos. O sol brilhava e o céu estava limpo, como se refletisse o novo começo que estavam prestes a experimentar. O oceano à frente parecia infinito, uma metáfora para as possibilidades que se abriam diante delas. Enquanto caminhavam, Sofia sentiu uma paz profunda que não experimentava há muito tempo. O som das ondas quebrando na areia, o canto das gaivotas e o calor do sol criavam uma sensação de tranquilidade que preenchia seu coração. Era como se a vida estivesse oferecendo uma pausa, um momento para respirar e simplesmente ser. A cada dia, exploravam a vila com entusiasmo, visitando mercados locais, experimentando comidas novas e conversando com os habitantes. A alegria e a simplicidade da vida ali eram uma mudança bem-vinda em relação à tensão e ao medo que haviam dominado suas vidas antes. Sofia e sua mãe estavam criando novas memórias, substituindo as antigas, dolorosas lembranças por experiências de felicidade e amor. Em uma das tardes, enquanto passeavam pela praia, encontraram uma pequena loja de antiguidades. A loja estava repleta de objetos curiosos e únicos, e as duas se perderam em meio a itens encantadores, rindo e se maravilhando com as descobertas. Sofia encontrou uma caixa de música antiga, com uma melodia suave e nostálgica. Ao ouvir a música, sentiu uma onda de emoção. Era como se a melodia a estivesse conectando com algo profundo dentro dela.
uma sensação de que estava finalmente em paz com seu passado. Sofia e sua mãe compraram a caixa de música, um símbolo tangível do novo começo que estavam abraçando. Era um lembrete constante de que, apesar das dificuldades, a vida sempre tem a capacidade de surpreender e trazer beleza, mesmo após os períodos mais sombrios. À medida que a viagem se aproximava do fim, Sofia refletiu sobre como sua vida havia mudado. A casa antiga, com todos os seus mistérios e medos, havia ficado para trás. Agora, ela estava construindo uma nova história. Uma história de esperança, resiliência e amor. Havia aprendido que, embora o passado nunca pudesse ser completamente apagado, ele não precisava mais definir seu futuro. De volta à sua casa, Sofia sentiu-se renovada. A experiência na vila havia sido uma oportunidade de recomeço, mas também um lembrete de que a verdadeira mudança vinha de dentro. O que importava não era apenas o lugar onde estava, mas como se sentia consigo mesma e com sua vida. Sofia decidiu retomar seus projetos de vida com uma nova perspectiva. Começou a se envolver em atividades que a faziam feliz, explorou novos interesses e estabeleceu novas metas. Havia algo libertador em seguir adiante, em construir algo novo a partir das cinzas do passado. Sentia-se mais forte, mais centrada e mais conectada com quem realmente era. A antiga casa da família, agora uma memória distante, havia cumprido seu papel. Ela havia sido um cenário para o sofrimento, mas também para a descoberta e a transformação. E, enquanto Sofia seguia em frente, carregava consigo não apenas as lições que aprendera, mas também a certeza de que a vida sempre ofereceria novas oportunidades para crescimento e felicidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, Sofia olhou para o futuro com um coração aberto e uma mente tranquila. Sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios e surpresas, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e esperança. O passado havia sido um professor severo, mas agora ela estava pronta para viver uma vida cheia de novos começos, de amor e de possibilidades infinitas. E, ao fazer isso, estava honrando não apenas a si mesma, mas também todos aqueles que haviam lutado para que ela chegasse até aqui. A vida continuava, com todas as suas incertezas e maravilhas. E Sofia estava pronta para abraçá-la com todo o seu ser. O futuro, antes envolto em mistério, agora era um campo de oportunidades, e ela estava pronta para cultivá-lo com amor e determinação. Capítulo 10. A jornada interior. Os dias que se seguiram ao retorno de Sofia e sua mãe à sua casa foram marcados por uma sensação de renovação e otimismo. A experiência vivida na vila à beira-mar havia sido um alívio necessário. Um lembrete de que, mesmo após os momentos mais escuros, a vida tem uma maneira de reacender a esperança. Mas, à medida que o cotidiano retornava, Sofia começou a sentir que a verdadeira jornada não estava apenas na mudança externa, mas na transformação interior que precisava acontecer. Ela percebeu que, embora houvesse deixado para trás a casa antiga e seus segredos, ainda restavam ecos do passado dentro dela. As experiências dolorosas, as cicatrizes emocionais e os medos enraizados estavam presentes, mesmo que de forma menos intensa. Era como se, embora o peso físico da casa tivesse sido removido, a carga emocional ainda precisava ser trabalhada. Sofia decidiu então que era hora de enfrentar essas emoções, com a mesma coragem que havia enfrentado os mistérios da casa. A jornada interior, embora menos visível, era igualmente crucial. Começou a buscar formas de se conectar mais profundamente com suas emoções e com seu eu interior. Inscreveu-se em aulas de meditação e começou a praticar o mindfulness, encontrando na quietude da mente uma maneira de lidar com as ondas de sentimentos que às vezes a assaltavam. Cada sessão de meditação era uma oportunidade de explorar suas emoções com um novo olhar. Havia momentos de paz, mas também momentos de intensa introspecção, onde as sombras do passado se manifestavam com força. Sofia aprendeu a acolher esses sentimentos, a não lutar contra eles, mas a aceitá-los como parte de sua jornada. Descobriu que, ao enfrentar seus medos e inseguranças, estava criando espaço para a verdadeira cura.
Foi durante uma dessas sessões que Sofia teve uma revelação profunda. Sentada em silêncio, com os olhos fechados, viu uma imagem vívida de si mesma em um campo aberto, cercada por flores coloridas. As flores representavam seus sonhos, suas esperanças e suas paixões. Mas, no meio desse campo, havia uma árvore grande e antiga, cujas raízes profundas pareciam ter um impacto direto no solo ao seu redor. Sofia percebeu que a árvore era uma metáfora para sua própria vida. As raízes representavam o passado, as experiências e as memórias que, embora profundas e muitas vezes dolorosas, haviam alimentado seu crescimento. Entender isso foi um momento de clareza para Sofia. Ela compreendeu que, para crescer e prosperar, precisava aceitar essas raízes, não como um fardo, mas como parte essencial de quem ela era. A árvore era uma parte de sua identidade, e ao abraçar sua complexidade, poderia encontrar a verdadeira força e resiliência. Enquanto a meditação se tornava uma parte regular de sua vida, Sofia também começou a explorar a escrita como uma forma de expressão. Começou a manter um diário, onde escrevia sobre suas experiências, seus sentimentos e suas reflexões. A escrita tornou-se uma maneira de processar as emoções que surgiam e de criar um espaço seguro para explorar seus pensamentos mais profundos. Era uma forma de diálogo consigo mesma, um espaço onde podia ser completamente honesta e vulnerável. Os meses passaram, e o trabalho interior de Sofia começou a mostrar resultados tangíveis. Sentia-se mais equilibrada, mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A casa antiga e os segredos que uma vez pareceram tão dominantes em sua vida, agora eram apenas memórias de uma parte importante de sua história, mas não mais um peso constante. Sua relação com sua mãe também se aprofundou. Juntas, passaram a compartilhar não apenas os momentos de alegria, mas também os desafios e as descobertas pessoais. Havia uma nova compreensão entre elas, uma empatia que havia sido fortalecida pela experiência compartilhada. A conexão que haviam encontrado durante a viagem à vila se transformou em uma parceria contínua, onde apoiavam e incentivavam uma a outra em suas jornadas individuais e coletivas. A vida de Sofia se expandiu de maneiras inesperadas. Ela começou a se envolver em projetos comunitários, ajudando outros a encontrar seu próprio caminho para a cura e a autoaceitação. A experiência que havia vivido a tornou mais sensível às necessidades dos outros e mais determinada a usar sua própria jornada como uma fonte de inspiração e apoio para aqueles que enfrentavam suas próprias batalhas. Com o tempo, a paz que Sofia havia encontrado se consolidou em uma nova forma de viver. Sua vida não era perfeita, mas estava repleta de momentos de alegria genuína e de realização pessoal. Havia uma sensação de completude, uma aceitação de que o passado, por mais doloroso que tenha sido, havia contribuído para a pessoa que ela se tornara. Cada desafio, cada lágrima, cada vitória tinham moldado seu caminho de uma maneira que agora ela via com gratidão. E assim, enquanto olhava para o horizonte, Sofia sentia que estava verdadeiramente vivendo. A jornada interior que havia começado com o enfrentamento dos segredos da antiga casa, agora era uma celebração contínua da vida, do crescimento e da transformação. Ela sabia que a vida continuaria a apresentar seus desafios, mas estava pronta para enfrentá-los com uma coragem renovada e uma sabedoria adquirida. A estrada à sua frente era uma tapeçaria de possibilidades, e Sofia estava pronta para trilhá-la com um coração aberto e uma mente tranquila. O futuro era um campo de flores coloridas, e ela estava pronta para dançar entre elas, celebrando cada passo de sua jornada e abraçando a beleza de cada novo começo. Capítulo 11. O legado da esperança. O tempo passava, e Sofia se encontrava em um momento de introspecção, refletindo sobre como sua vida havia se transformado desde o desfecho da antiga casa e a jornada interior que havia empreendido. Sua existência havia encontrado um novo ritmo, um equilíbrio entre o passado e o presente, e ela sentia que estava pronta para compartilhar o legado de sua experiência com os outros. Sentia uma profunda necessidade de retribuir e de fazer a diferença na vida daqueles que enfrentavam seus próprios desafios.
Inspirada pela transformação que vivenciará, Sofia decidiu criar um projeto comunitário focado em apoio emocional e autoajuda. Com o tempo, começou a oferecer workshops e sessões de orientação sobre resiliência, autoaceitação e transformação pessoal. Ela acreditava que sua história poderia servir de inspiração e encorajamento para aqueles que lutavam contra seus próprios demônios internos. O primeiro workshop foi um evento modesto, mas cheio de significado. Reuniu um pequeno grupo de pessoas que, como Sofia, estavam à procura de uma forma de reconstruir suas vidas e encontrar paz interior. Cada participante trouxe consigo um pedaço de sua própria jornada, histórias de dor, perda e esperanças de renovação. Sofia, com sua experiência e empatia, tornou-se a facilitadora que ajudaria a guiá-los na busca por clareza e conforto. Durante o workshop, Sofia compartilhou sua história com vulnerabilidade e honestidade. Falou sobre a casa, os segredos e o processo de enfrentar e aceitar o passado. Mas mais importante ainda, falou sobre a jornada de cura, sobre como o enfrentamento das sombras interiores e a busca pela autoaceitação haviam transformado sua vida. Suas palavras foram recebidas com um silêncio reverente e lágrimas de reconhecimento. A conexão que surgiu entre Sofia e os participantes foi profunda e autêntica. Ela viu a esperança nos olhos deles, uma faísca de possibilidade que antes parecia distante. Sentiu um calor em seu coração ao ver como sua experiência estava ajudando outros a começar a trilhar seus próprios caminhos de cura. O workshop não era apenas uma sessão de aconselhamento, mas um espaço seguro onde as pessoas podiam expressar suas emoções, se apoiar mutuamente e encontrar uma nova perspectiva sobre suas vidas. Com o tempo, o projeto comunitário de Sofia ganhou mais visibilidade e apoio. Ela começou a colaborar com terapeutas locais, psicólogos e outros profissionais de saúde mental, ampliando o alcance e a eficácia dos workshops. A comunidade começou a reconhecer a importância do trabalho que estava sendo realizado e a apoiar a iniciativa de várias maneiras. Sofia percebeu que o verdadeiro poder da transformação não estava apenas em seu próprio processo de cura, mas na capacidade de influenciar e inspirar a mudança nas vidas dos outros. O legado que estava construindo não era apenas sobre sua própria jornada, mas sobre a criação de um espaço onde as pessoas pudessem encontrar esperança, força e renovação. Os encontros se tornaram momentos de profunda conexão e crescimento. Participantes compartilhavam suas histórias e conquistas, e Sofia sentia uma imensa gratidão por poder testemunhar a evolução de cada um. Havia uma sensação de comunidade, uma rede de apoio que se formava e que se sustentava mutuamente. O projeto de Sofia não era apenas um reflexo de sua própria transformação, mas uma celebração da força coletiva e do poder da empatia e da compreensão. A cada nova sessão, Sofia se sentia mais conectada com sua própria missão e propósito. O trabalho que estava realizando não apenas ajudava outros a encontrar seu caminho, mas também reafirmava seu próprio processo de cura. Era uma dança de dar e receber, onde a generosidade e a vulnerabilidade se entrelaçavam, criando uma tapeçaria rica e complexa de experiências compartilhadas e crescimento mútuo. Enquanto observava o impacto positivo que seu projeto estava causando, Sofia refletiu sobre como havia chegado até ali. As dificuldades que enfrentou, as lágrimas que derramou e as lições que aprendeu haviam moldado uma nova versão dela mesma, uma versão que não apenas havia encontrado a paz interior, mas que agora estava dedicada a ajudar os outros a encontrar a sua própria. Em cada história que ouvia, em cada conquista que testemunhava, Sofia via uma parte de sua própria jornada refletida. Era como se, ao ajudar os outros a enfrentar suas próprias sombras e encontrar sua própria luz, ela estivesse completando um ciclo de cura e transformação. A dor e o sofrimento que havia experimentado agora era uma ponte para a esperança e a renovação que estava oferecendo aos outros. O futuro, que antes parecia incerto e carregado de desafios, agora se apresentava como um campo de possibilidades infinitas.
Sofia estava pronta para continuar sua jornada, não apenas como alguém que havia superado seus próprios obstáculos, mas como uma guia e apoiadora para aqueles que estavam começando suas próprias buscas de transformação. À medida que o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a cidade, Sofia sentiu uma profunda satisfação. O legado da esperança que estava construindo era um reflexo da luz interior que havia encontrado. E, enquanto a noite caía, ela sabia que, embora a jornada estivesse longe de terminar, o caminho estava iluminado por uma nova perspectiva e uma nova missão. A vida, com todas as suas complexidades e maravilhas, continuava a se desenrolar diante dela. E, com um coração cheio de gratidão e determinação, Sofia estava pronta para continuar a dançar entre as flores do campo, celebrando cada passo de sua jornada e abraçando a beleza de cada novo começo. Capítulo 12. O chamado da verdade. O projeto de Sofia prosperava, trazendo luz e esperança para muitos que haviam passado por situações similares às suas. Mas, à medida que sua influência se expandia e a sua vida se preenchia com novos significados e conexões, algo dentro dela começou a fazer uma pergunta silenciosa, mas persistente. Era um chamado sutil que não podia ser ignorado. A necessidade de buscar a verdade sobre o passado de sua família com um nível de profundidade ainda não explorado. Durante um dos workshops, uma jovem participante compartilhou uma história que a fez refletir profundamente. Ela falava sobre como, em sua própria jornada de cura, havia descoberto segredos de família que, embora dolorosos, ajudaram a entender e a reconciliar partes de sua identidade. A experiência dessa jovem ressoou profundamente com Sofia, despertando uma curiosidade e uma necessidade de buscar um entendimento mais profundo do legado de sua família. Sofia percebeu que, apesar da paz que havia encontrado, havia uma parte de sua história que ainda estava inexplorada. Havia peças do quebra-cabeça que faltavam, e a verdade sobre sua bisavó e os eventos que levaram àquela maldição ainda não estava totalmente revelada. Sentia que precisava mergulhar ainda mais fundo, não apenas para satisfazer sua própria curiosidade, mas para garantir que todo o legado de sua família fosse compreendido e, se possível, honrado. Decidida a desvendar o que restava, Sofia começou a pesquisar com um fervor renovado. Passou horas revisando documentos antigos, cartas e diários que havia encontrado na antiga casa, bem como outros registros de família que agora estavam em sua posse. Começou a procurar registros históricos, entrevistas com membros da família mais antigos e qualquer outro material que pudesse lançar luz sobre o passado obscuro. A jornada de pesquisa revelou-se mais desafiadora do que ela imaginava. A história de sua bisavó era envolta em mistério e imprecisão, com fragmentos de informação que pareciam não se conectar. Em sua busca, encontrou diversos registros de que sua bisavó havia sido uma figura notável na comunidade. Mas os detalhes sobre seu envolvimento com o pacto sombrio e a natureza da maldição permaneciam nebulosos. Foi em um velho arquivo familiar que Sofia encontrou uma carta que parecia ser a chave para resolver o enigma. A carta, escrita com uma caligrafia elegante e cuidadosa, era uma comunicação entre sua bisavó e um antigo confidente, mencionando um ritual secreto que havia sido realizado como uma tentativa desesperada de proteger a família de uma ameaça iminente. As palavras eram carregadas de uma tristeza profunda e de um desejo ardente de salvar os entes queridos, mas também revelavam uma sensação de desespero e de sacrifício. A partir da leitura da carta, Sofia conseguiu reunir peças importantes da história que haviam permanecido ocultas. Descobriu que o pacto feito por sua bisavó não era um ato de maldade, mas uma tentativa de salvar sua família de uma ameaça externa que havia se tornado incontrolável. A maldição, embora terrível e destrutiva, havia sido o resultado de um desespero de proteger e manter a família unida, mesmo que isso envolvesse atos sombrios e complicados. À medida que a verdade se desvelava, Sofia sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A história de sua bisavó não era apenas uma lição de dor e sacrifício, mas também uma mensagem de amor e de luta desesperada. Sofia compreendeu que a maldição,
Embora tenha causado sofrimento, também havia sido um reflexo da força e da coragem que sua bisavó havia demonstrado ao enfrentar seus próprios medos e desafios. Essa revelação trouxe uma nova camada de compreensão e empatia para Sofia. Ela percebeu que a história de sua família não era apenas um fardo a ser carregado, mas uma parte vital de sua identidade e de seu legado. A dor e a luta de sua bisavó haviam sido um reflexo de uma busca por proteção e amor, e isso a fez sentir uma conexão mais profunda com suas raízes e com o que estava construindo em sua própria vida. Para honrar esse legado, Sofia decidiu criar um memorial para sua bisavó e para todos aqueles que haviam sofrido em silêncio. Junto com a comunidade, começou a trabalhar em um projeto que incluía uma exibição na biblioteca local, detalhando a história de sua família e destacando o papel heróico de sua bisavó. A exibição seria uma forma de reconhecer e celebrar a coragem e a determinação daqueles que vieram antes dela, e de transmitir uma mensagem de esperança e resiliência para as gerações futuras. O processo de criação do memorial foi profundamente emocional para Sofia. Cada detalhe, cada peça da exibição era uma maneira de expressar gratidão e respeito por aqueles que haviam enfrentado desafios inimagináveis. Sofia também incluiu sessões interativas, onde as pessoas poderiam compartilhar suas próprias histórias e reflexões, criando um espaço de conexão e compreensão coletiva. No dia da inauguração do memorial, Sofia estava rodeada por amigos, familiares e membros da comunidade. A cerimônia foi um momento de profunda emoção e reconhecimento. Ao ver as pessoas se emocionando com as histórias e os detalhes da exibição, Sofia sentiu que estava cumprindo uma missão importante. O legado de sua bisavó, que havia sido um mistério e uma fonte de dor, agora estava sendo celebrado como um exemplo de coragem e de amor inabalável. Enquanto a noite caía e as luzes da exibição brilhavam suavemente, Sofia sentiu um profundo senso de realização e de paz. A verdade havia sido revelada e o passado, embora ainda carregado de complexidade, agora era um testemunho da força e da resiliência de sua família. O memorial não apenas celebrava o passado, mas também oferecia uma mensagem de esperança e de renovação para o futuro. Sofia sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas sentia que havia dado um passo importante na compreensão e na aceitação de sua história. O chamado da verdade havia sido atendido, e com isso, ela havia encontrado uma nova forma de honrar e respeitar o legado que havia recebido. A vida continuava a se desenrolar diante dela, cheia de novos desafios e oportunidades. Mas agora, com um coração mais leve e uma mente mais clara, Sofia estava pronta para seguir em frente, carregando consigo a luz e a sabedoria que havia encontrado em sua própria jornada. Capítulo 13. O renascimento da esperança. A inauguração do memorial trouxe um sentimento de completude para Sofia, mas também despertou uma nova energia dentro dela. Ao refletir sobre a jornada até aquele momento, percebeu que, enquanto havia abordado aspectos profundos do passado, havia uma parte dela que ansiava por uma nova forma de contribuição para a comunidade, algo que fosse um reflexo do próprio renascimento que havia vivenciado. A vida de Sofia parecia estar em um ponto de inflexão, onde a satisfação das realizações anteriores se encontrava com o desejo de criar algo duradouro. Em uma noite tranquila, sentada em seu jardim, sob o céu estrelado, Sofia teve uma ideia que parecia brilhar com a mesma intensidade das estrelas acima. Era a ideia de criar um espaço dedicado à cura e ao crescimento pessoal, onde as pessoas pudessem encontrar refúgio e inspiração para suas próprias jornadas. O conceito que começou a formar em sua mente era um centro comunitário que oferecesse apoio emocional, educação sobre saúde mental e oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Ela imaginou um lugar onde pudesse compartilhar as lições que havia aprendido, mas também onde outras histórias de superação e esperança pudessem ser contadas e celebradas. Era um espaço que buscava ser um farol de luz em tempos de escuridão, um local onde as pessoas pudessem se encontrar e se apoiar mutuamente. A primeira etapa desse projeto foi a realização de uma pesquisa comunitária. Sofia queria garantir que o centro realmente atendesse às necessidades da comunidade, então começou a entrevistar pessoas, ouvir suas histórias e entender quais eram suas maiores necessidades e desejos.
A resposta foi incrível. Muitas pessoas expressaram um desejo profundo de ter um espaço seguro para falar sobre suas emoções, aprender sobre técnicas de autocuidado e encontrar apoio em momentos difíceis. Motivada pelas respostas positivas, Sofia começou a trabalhar na concretização do seu sonho. A busca por um local adequado foi desafiadora, mas finalmente encontrou uma antiga casa de campo que parecia perfeita para a visão que tinha em mente. O espaço tinha uma aura acolhedora, com janelas grandes que permitiam a entrada de luz natural e um jardim que poderia ser transformado em um oásis de tranquilidade. A transformação do espaço foi um processo laborioso, mas também profundamente gratificante. Sofia e uma equipe de voluntários dedicados trabalharam incansavelmente para reformar e decorar o centro. Cada detalhe foi escolhido com cuidado para criar um ambiente que transmitisse paz e acolhimento, desde as cores suaves nas paredes até os móveis confortáveis e as áreas de meditação e reflexão. A inauguração do centro comunitário foi um evento emocionante e significativo. Amigos, familiares e membros da comunidade se reuniram para celebrar a concretização de um sonho que parecia quase surreal. A cerimônia foi marcada por discursos inspiradores, momentos de reflexão e uma sensação palpável de esperança e renovação. Ao cortar a fita simbólica de inauguração, Sofia sentiu uma onda de emoção e gratidão. O centro era mais do que um edifício, era uma representação tangível de sua jornada de cura, do legado de sua família e do desejo de fazer uma diferença real na vida das pessoas. Era um lugar onde a esperança podia ser cultivada e onde as pessoas poderiam encontrar a força para enfrentar seus próprios desafios. Nos meses seguintes, o centro se tornou um vibrante ponto de encontro para a comunidade. Sofia ofereceu workshops sobre autocuidado, resiliência e desenvolvimento pessoal, enquanto outros profissionais contribuíam com palestras sobre saúde mental e bem-estar. As atividades variavam de sessões de meditação e yoga a grupos de apoio e eventos de leitura. A programação foi desenhada para ser inclusiva e acessível, atendendo a uma ampla gama de necessidades e interesses. A resposta da comunidade foi calorosa e encorajadora. As pessoas vinham de todas as partes, não apenas para participar das atividades, mas também para compartilhar suas próprias histórias e experiências. O centro se transformou em um espaço de encontro e solidariedade, onde cada pessoa era ouvida e respeitada. Sofia sentia uma profunda satisfação ao ver como o projeto estava impactando vidas de forma tão positiva. Em um dos eventos de grupo, uma jovem compartilhou sua experiência de superação de um trauma profundo, agradecendo a Sofia e a equipe por terem criado um ambiente onde se sentia segura para se expressar e curar. As palavras dela foram um lembrete poderoso do impacto real e tangível que o centro estava tendo. Sofia também começou a perceber como seu próprio crescimento estava refletido no sucesso do centro. Ao ouvir as histórias de outros e participar ativamente das atividades, ela continuava a se desenvolver pessoalmente, aprendendo e crescendo com cada interação. Havia um sentimento de sinergia, onde o processo de ajudar os outros também estava alimentando seu próprio processo de cura e realização. A cada dia, o centro comunitário parecia se fortalecer mais, e Sofia sentia que estava cumprindo uma missão de profundo significado. A sensação de que sua vida havia encontrado um propósito verdadeiro e duradouro era uma fonte constante de alegria e motivação. O espaço que havia começado como um sonho agora era uma realidade vibrante, um símbolo de esperança e de possibilidades infinitas. Enquanto o sol se punha e as luzes do centro brilhavam, iluminando o caminho para aqueles que procuravam apoio e inspiração, Sofia sentia uma gratidão profunda por tudo o que havia conquistado. O legado da esperança que havia começado com sua própria jornada agora estava se espalhando e tocando as vidas de muitas outras pessoas. A vida continuava a evoluir, e Sofia estava pronta para enfrentar o futuro com um coração cheio de otimismo e uma mente aberta para novas possibilidades. O centro era um testemunho de sua própria transformação e do poder da resiliência e do amor. E, ao olhar para o horizonte,
Ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas estava cheia de promessas e de oportunidades para criar ainda mais beleza e significado. O caminho à frente era um campo de flores em constante crescimento, e Sofia estava ansiosa para continuar a cultivar e a celebrar cada momento, sabendo que, em cada passo, estava contribuindo para um mundo mais acolhedor e esperançoso. A vida, com todos os seus altos e baixos, continuava a ser uma jornada de descoberta e de conexão. E Sofia estava pronta para abraçar cada novo capítulo com coragem e coração aberto. Capítulo 14. A conexão com o passado. O centro comunitário prosperava, tornando-se um farol de esperança e um ponto de encontro para aqueles que buscavam renovação e apoio. Entretanto, enquanto Sofia mergulhava mais profundamente em seu trabalho e na vida da comunidade, ela sentiu um desejo crescente de reconectar-se com suas próprias raízes de uma maneira mais pessoal e tangível. Sentia que, para continuar a crescer e a inspirar outros, precisava reavaliar e reconhecer a conexão profunda com seu próprio passado. Em um dia tranquilo de primavera, Sofia decidiu visitar a antiga casa onde sua avó havia vivido durante sua infância. Embora não fosse a mesma casa que a de sua bisavó, era um lugar cheio de memórias e significadoso. A casa ainda estava em boas condições, embora um pouco desgastada pelo tempo. Sentia que precisava revisitar aquele espaço para entender melhor como sua família havia moldado sua própria jornada e para encontrar uma maneira de honrar essas memórias. Ao entrar na casa, Sofia foi imediatamente envolvida por uma sensação de nostalgia. Cada canto parecia carregar uma parte da história de sua família. As paredes, ainda adornadas com fotos antigas e lembranças de épocas passadas, contavam histórias que ela havia ouvido em fragmentos, mas que agora se tornavam mais vívidas e emocionantes. Ela andou pelos cômodos, tocando os móveis, observando os objetos e permitindo que as memórias se misturassem com seus sentimentos. Em um canto da sala de estar, encontrou uma caixa velha, coberta de poeira e com uma etiqueta desbotada. Com um sentimento de antecipação, abriu a caixa e encontrou dentro uma coleção de cartas, fotos e pequenos objetos que pertenciam à sua avó. Cada item parecia carregar uma parte da história da família. Cartas de amigos e familiares, fotos de eventos importantes e pequenos objetos de valor sentimental. Ao folhear as cartas e observar as fotos, Sofia começou a se sentir mais conectada com suas raízes. As cartas eram cheias de amor e preocupações, revelando um lado mais íntimo e humano de sua avó. As fotos mostravam momentos de felicidade, mas também de desafios. Era como se ela pudesse sentir a presença de sua avó em cada palavra e imagem. E isso trouxe uma sensação de proximidade e compreensão que ela não havia experimentado antes. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma imagem de sua avó com um grupo de amigos em uma festa de aniversário, todos sorrindo e desfrutando de um momento de alegria. Sofia sentiu um aperto no coração ao ver a felicidade genuína em seus rostos. Era um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, havia momentos de luz e conexão que mereciam ser celebrados e lembrados. Inspirada por essas descobertas, Sofia decidiu que queria criar algo especial para homenagear sua avó e os momentos significativos que havia encontrado. Ela começou a trabalhar em um projeto pessoal, uma exposição fotográfica que capturasse a história de sua família e as memórias que haviam sido reveladas durante sua pesquisa. A exposição seria uma maneira de celebrar e preservar o legado de sua avó e da família como um todo. O processo de criação da exposição foi profundamente emocional. Sofia revisitou todos os detalhes das cartas e fotos, selecionando cuidadosamente os itens que representavam a essência da história de sua avó e da família. Cada escolha era feita com um carinho e uma atenção que refletiam a importância do projeto. Ela também incluiu depoimentos de familiares que haviam conhecido sua avó e que podiam compartilhar suas próprias lembranças e histórias. A inauguração da exposição foi um evento emocionante, reunindo amigos, familiares e membros da comunidade. O espaço estava decorado com as fotos e cartas, e havia uma área dedicada a depoimentos em vídeo de pessoas que haviam sido impactadas pela vida de sua avó. Cada peça da exposição contava uma parte da história,
e a sensação de conexão e reverência era palpável. Durante a cerimônia, Sofia fez um discurso sincero, falando sobre a importância de lembrar e honrar o passado. Ela expressou sua gratidão por todas as contribuições que haviam sido feitas para tornar a exposição possível, e destacou como cada peça era um testemunho da vida e do amor que sua avó havia compartilhado com o mundo. As palavras de Sofia foram recebidas com lágrimas e sorrisos. Vários membros da família e amigos compartilharam suas próprias histórias e experiências, criando um ambiente de celebração e reflexão. Havia uma sensação de que a exposição não era apenas uma homenagem ao passado, mas uma celebração da continuidade da vida e do impacto que cada pessoa pode ter em seus entes queridos e na comunidade. A exposição serviu como um catalisador para conversas mais profundas e significativas sobre memória, legado e conexão familiar. Muitas pessoas que visitaram o evento foram inspiradas a refletir sobre suas próprias histórias e a considerar como poderiam honrar e preservar as memórias de seus entes queridos. Sofia sentiu uma imensa satisfação ao ver como o projeto estava ressoando com as pessoas. Era um lembrete poderoso de que, embora o tempo passe e as vidas mudem, as memórias e os legados permanecem como testemunhos do amor e da experiência humana. A exposição não apenas celebrava a vida de sua avó, mas também incentivava todos a valorizar e conectar-se com suas próprias histórias e com aqueles que vieram antes deles. Enquanto observava as pessoas interagindo com a exposição e compartilhando suas próprias memórias, Sofia sentiu uma profunda sensação de completude. O projeto havia proporcionado uma nova forma de entendimento e conexão com o passado, e havia criado um espaço onde as histórias e as experiências poderiam ser celebradas e preservadas para as futuras gerações. Com um coração cheio de gratidão e uma nova perspectiva sobre sua própria jornada, Sofia sentiu que estava pronta para seguir em frente. O legado de sua avó e o impacto de sua própria transformação continuariam a influenciar e inspirar sua vida e o trabalho que realizava. Ela sabia que o futuro ainda tinha muitos capítulos a escrever, mas estava preparada para enfrentá-los com coragem e com o conhecimento de que a conexão com o passado era uma parte vital de sua identidade e de seu propósito. Capítulo 15. O horizonte de novos começos. O centro comunitário e a exposição fotográfica haviam deixado um impacto profundo em Sofia e na comunidade. O trabalho árduo e a dedicação haviam criado espaços que não apenas celebravam a memória de sua avó, mas também ofereciam uma plataforma para que outros pudessem explorar e compartilhar suas próprias histórias. A sensação de realização e de propósito era palpável, mas Sofia sentia que havia algo mais, um último passo em sua jornada que estava começando a se revelar. Com o passar do tempo, Sofia notou uma mudança em si mesma. A sensação de estar em paz com o passado e de ter cumprido uma missão importante estava se tornando um pano de fundo para um novo desejo. Sentia que estava pronta para explorar novas formas de crescimento pessoal e para aprofundar ainda mais sua conexão com o mundo ao seu redor. Foi durante uma viagem a uma pequena vila à beira-mar, onde passou um fim de semana em contemplação, que Sofia teve um insight poderoso. O ambiente sereno, com o som das ondas quebrando na praia e o aroma fresco do mar, trouxe uma clareza inesperada. Sofia percebeu que havia uma parte dela que sempre havia sonhado em se conectar com a natureza e explorar uma forma mais íntima de espiritualidade. A simplicidade e a beleza da vida costeira a inspiraram a considerar novos caminhos para sua própria jornada de autodescoberta. Ao retornar para casa, Sofia começou a refletir sobre como poderia incorporar essa nova visão em sua vida. Decidiu que queria explorar a prática da meditação e da atenção plena em um contexto mais profundo. Talvez até realizando um retiro de imersão que lhe permitisse se desconectar do cotidiano e se conectar mais profundamente com a natureza e com ela mesma. Essa ideia ressoava com a necessidade de encontrar um equilíbrio ainda mais refinado entre sua vida pessoal e seu trabalho comunitário. Começou a pesquisar sobre retiros e centros de meditação que oferecessem uma imersão em práticas de mindfulness e espiritualidade. Encontrou um retiro que parecia ser exatamente o que ela estava procurando.
um lugar em uma área rural, cercado por natureza, onde as práticas de meditação eram combinadas com caminhadas pela natureza e momentos de reflexão tranquila. A preparação para o retiro foi um período de expectativa e de preparação emocional. Sofia fez uma lista de intenções para sua jornada, refletindo sobre o que esperava alcançar e o que desejava descobrir. Ela sentia que esse retiro era uma oportunidade para aprofundar sua prática espiritual e encontrar novas formas de renovação e paz interior. Quando finalmente chegou ao retiro, foi recebida por um ambiente que parecia feito sob medida para a introspecção e a conexão com a natureza. O centro estava localizado em uma colina, com uma vista deslumbrante para o vale abaixo e trilhas que serpenteavam por bosques tranquilos. A sensação de estar em um lugar tão remoto e bonito trouxe uma sensação imediata de serenidade. Os primeiros dias foram dedicados a práticas de meditação e exercícios de atenção plena que ajudaram Sofia a desacelerar e a se conectar mais profundamente com sua própria essência. Participou de sessões de meditação guiada, caminhadas meditativas e momentos de reflexão solitária. Cada experiência parecia adicionar uma nova camada de compreensão e de paz à sua jornada pessoal. Durante o retiro, Sofia também teve a oportunidade de conversar com outros participantes e com os guias espirituais, compartilhando suas experiências e ouvindo as histórias dos outros. Essas conversas foram enriquecedoras e reveladoras, proporcionando novas perspectivas e aprofundando seu entendimento sobre a espiritualidade e a conexão com o mundo ao seu redor. Um momento particularmente marcante foi uma cerimônia de fogo, onde os participantes escreveram intenções e desejos em papéis e os colocaram em uma fogueira simbólica. Sofia escreveu sobre seu desejo de encontrar um equilíbrio mais profundo entre sua vida e seu propósito, e de cultivar uma prática espiritual que a sustentasse ao longo de sua jornada. Assistir às chamas consumir os papéis foi um ato de liberação e renovação, uma forma de deixar ir as preocupações e de abraçar novos começos. Ao final do retiro, Sofia sentia-se renovada e inspirada. Havia uma clareza nova sobre o que era importante para ela e sobre como queria levar adiante sua jornada. Sentia uma profunda gratidão pelo tempo passado naquele lugar especial e pelo que havia aprendido sobre si mesma e sobre o mundo. Ao retornar à sua vida cotidiana, Sofia estava decidida a incorporar as lições do retiro em seu dia a dia. Começou a dedicar mais tempo à meditação e à prática de atenção plena, criando um espaço em sua rotina para momentos de reflexão e de conexão com a natureza. Ela também sentiu um desejo renovado de continuar a contribuir para sua comunidade, não apenas através do centro comunitário, mas também buscando novas formas de se envolver e de apoiar causas que ressoassem com seu coração. A sensação de renovação e de propósito era evidente em tudo o que fazia. O trabalho no centro continuava a ser uma fonte de alegria e de realização, mas agora havia uma nova dimensão de equilíbrio e de tranquilidade que ela havia encontrado dentro de si mesma. O futuro parecia cheio de possibilidades, e Sofia estava pronta para abraçar cada nova oportunidade com um coração aberto e uma mente clara. Enquanto observava o horizonte e o mar tranquilo, Sofia sentia uma profunda sensação de gratidão e de esperança. A vida havia lhe mostrado que, embora houvesse desafios e momentos difíceis, também havia uma beleza e uma profundidade que podiam ser descobertas e apreciadas. Ela sabia que a jornada continuaria a se desenrolar, com novas experiências e aprendizagens a cada passo. Com uma nova perspectiva e um renovado senso de propósito, Sofia estava pronta para continuar a explorar a vida com um coração cheio de amor e uma alma aberta a novas aventuras. O caminho à frente era um horizonte de novos começos, e ela estava ansiosa para descobrir as maravilhas que aguardavam. A jornada não era apenas sobre encontrar a paz interior, mas também sobre viver plenamente e fazer uma diferença positiva no mundo. E assim, com o sol se pondo suavemente sobre o horizonte e as ondas do mar sussurrando promessas de novos começos, Sofia se preparava para abraçar cada dia com gratidão, coragem e a certeza de que a vida, em toda a sua complexidade e beleza, era uma jornada de constante descoberta e de conexão profunda
e de conexão profunda. Epílogo: a jornada de Sofia. Os meses se passaram, e o centro comunitário continuou a florescer como um verdadeiro farol de esperança e conexão. A visão de Sofia, que havia começado com um sonho e se concretizado com tanto esforço e dedicação, estava agora transformando vidas e inspirando muitas pessoas. A energia positiva e o espírito de comunidade que ela havia cultivado eram palpáveis em cada canto daquele espaço especial. Sofia, com seu coração renovado e sua mente mais clara do que nunca, encontrou uma nova forma de equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. Ela havia integrado a prática de meditação e os momentos de reflexão em sua rotina diária, criando um espaço sagrado para o autoconhecimento e a serenidade. Esses momentos de tranquilidade lhe permitiram manter a clareza e a paixão que a guiavam em sua jornada, enquanto continuava a oferecer apoio e inspiração aos outros. Com o passar do tempo, Sofia começou a compartilhar suas experiências e aprendizados mais profundamente com a comunidade. Organizou workshops e palestras sobre autodescoberta, espiritualidade e equilíbrio emocional, buscando transmitir a sabedoria que havia adquirido em sua própria jornada. Seus eventos eram sempre marcados por uma energia contagiante, com participantes se sentindo acolhidos e motivados a explorar suas próprias histórias e potenciais. Além de seu trabalho no centro comunitário, Sofia encontrou novos meios de se envolver em causas que eram significativas para ela. Participou de projetos de desenvolvimento sustentável e de iniciativas para promover o bem-estar mental e emocional em comunidades carentes. Sentia que cada nova ação e cada novo projeto era uma extensão de seu propósito, uma oportunidade de fazer uma diferença real e duradoura. Em suas horas de lazer, Sofia continuava a buscar a beleza e a simplicidade da natureza. Suas caminhadas pela praia e pelas trilhas das montanhas eram momentos de profunda conexão consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Esses momentos de contemplação e paz ajudavam-na a recarregar suas energias e a manter a perspectiva sobre o que era realmente importante na vida. A vida de Sofia, com suas muitas dimensões e desafios, estava agora marcada por uma sensação de plenitude e gratidão. Ela havia aprendido a abraçar cada momento, com todas as suas complexidades e surpresas, e a encontrar beleza e significado em cada experiência. Sua jornada não havia sido fácil, mas havia sido profundamente transformadora e enriquecedora. Durante uma tarde serena de outono, enquanto observava as folhas caindo e o céu se tingindo de tons dourados e vermelhos, Sofia refletia sobre tudo o que havia vivido. Sentia uma profunda sensação de realização, não apenas pelo impacto que havia tido na vida dos outros, mas também pela maneira como havia crescido e se transformado ao longo do caminho. Ela pensava em como sua avó, com seu legado de amor e resiliência, havia sido uma fonte constante de inspiração. A memória dela vivia não apenas nas fotos e cartas, mas também nas ações e nas intenções de Sofia. Cada passo dado, cada palavra compartilhada e cada projeto realizado era uma forma de honrar o passado e de construir um futuro mais luminoso e esperançoso. Enquanto o sol se punha e as cores do céu se desvaneciam em uma paleta de tons suaves, Sofia sentia-se em paz. Havia abraçado sua própria jornada com coragem e coração aberto, e havia encontrado uma nova maneira de contribuir para o mundo. A vida, com suas alegrias e desafios, continuava a ser uma aventura de descoberta e conexão, e Sofia estava pronta para enfrentar o que quer que viesse com uma mente aberta e um espírito indomável. A história de Sofia era um testemunho do poder da resiliência, do impacto positivo que cada pessoa pode ter e da importância de seguir o próprio coração. É uma história de transformação e esperança, de momentos de introspecção e de celebração, e de uma jornada contínua em busca de significado e propósito. Enquanto se preparava para o próximo capítulo de sua vida, Sofia sabia que a jornada estava longe de terminar. Com uma sensação de otimismo e gratidão, ela se despedia de um capítulo para abrir as portas a novas possibilidades. A vida continuaria a oferecer desafios e oportunidades, e Sofia estava ansiosa para abraçar cada momento com a mesma paixão e dedicação que a havia guiado até ali.
E assim, com o coração cheio de amor e a alma iluminada pela esperança, Sofia se preparava para seguir em frente, sabendo que a verdadeira jornada estava na constante descoberta de si mesma e no impacto que podia ter no mundo ao seu redor. O horizonte estava aberto e cheio de promessas, e Sofia estava pronta para explorar cada nova aventura, com coragem, gratidão e a certeza de que a vida, em sua plenitude, era uma jornada de beleza e significado. E assim, terminamos mais uma história e um vídeo. Espero que tenham gostado da jornada de Sofia. Se você gostou, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e aguardo você em um próximo vídeo.